E muita gente não viu isso acontecer, mas a Klabin quase triplicou o seu lucro no terceiro trimestre do ano de 2024, batendo 729 milhões de reais. E inclusive eu vou trazer também a análise da Genial, que já está avaliando que o resultado da Klabin foi verde, da cor do dinheiro. Mas será que esse resultado foi bom o bastante para poder aumentar o pagamento de dividendos da Klabin? Bem, é isso que vamos ver. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso aqui neste vídeo aqui, vou trazer o Fique Preparado para ajudar a nossa comunidade do Ativo Virtual a realmente conhecer o que está acontecendo com a companhia, fazendo o raio-x, trazendo perspectivas, projeções e o preço teto do ativo virtual. Sem falar que vamos avaliar se a condição da Klabin é melhor ou pior nesse momento, trazendo notícias, fatos relevantes e quando a empresa deve anunciar novos dividendos, considerando a análise técnica das ações KLBN11 e se a empresa continua com bons fundamentos, considerando a análise fundamentalista, os dividendos recorrentes e, é claro, aquela pergunta que sempre me fazem aqui no canal: qual é a melhor ação para investir nesse momento? KLBN3, KLBN4 ou KLBN11? E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, resumido aqui logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E vamos começar da parte mais importante, que é conhecendo o que está acontecendo com a empresa mais recentemente com seu último relatório do terceiro trimestre. E a primeira parte, sem dúvida nenhuma, é conhecer qual é o negócio da companhia. Sem entender como que a empresa ganha dinheiro, qualquer investidor fica suscetível a trocar os pés pelas mãos, não é mesmo? Então o fato é que a Klabin é uma empresa do setor de papel e celulose que foi fundada em 1899, sendo ela a maior produtora e exportadora de papel para embalagens do país, sem falar que ela vende fibras de celulose que atendem diversos mercados, tanto domésticos, ou seja, dentro do Brasil, quanto também internacionalmente. Atualmente ela conta com 22 unidades fabris no Brasil e uma na Argentina, com a capacidade de produzir em torno de 2,1 milhões de toneladas de papel e 1,6 milhão de toneladas de celulose por ano. E como ela está num setor de sustentabilidade, é importante mencionar também que cerca de 43% das áreas florestais da companhia são de florestas nativas que foram conservadas. E é por isso que ela vem aqui com crescimento de valor, modelo de negócio integrado, diversificado e flexível, gerando resultados sólidos e perenes. Claro, é o mercado em que ela está, o mercado perene, que trabalha com um produto que necessariamente vai continuar crescendo pelo mundo afora, não apenas no país, pela necessidade de ser cada vez mais sustentável, ao invés de utilizar garrafas PETs, sacos plásticos e outros itens não sustentáveis, por assim dizer. Além disso, ela alcançou, na sua base de ativos que ela considera irreplicável, ou seja, é um modelo de negócio que somente ela possui, não existe outra empresa que tenha outra igual, que é a melhor produtividade florestal do mundo, acesso diferenciado à fibra curta e fibra longa, ativos industriais com baixa idade técnica, que ela chama aqui de estado da arte, porque os ativos industriais dela são de ponta, ou seja, tecnologia de ponta que ela vem empregando e investindo muito, e o mercado, inclusive, chegou a bater muito na Klabin, os preços dela caíram por conta de todos os investimentos em projetos que alguns deles ainda estão em andamento. Afinal, é uma empresa que continua investindo muito para se tornar cada vez mais competitiva e diminuir também o seu custo operacional, além do portfólio de produtos com posicionamento em mercados de nicho com alto valor agregado, que são as embalagens para produtos, que é claro que gera alto valor agregado, tornando o custo da embalagem praticamente desprezível dentro do produto que ela entrega. Diversificação do uso de fibras, com uso certo para cada aplicação, alto nível de integração e flexibilidade, permitindo maximizar a rentabilidade, produtos de fontes renováveis, recicláveis e biodegradáveis, o que trouxe tendências que ela chama aqui de seculares de demanda, ou seja, aquilo que eu estava falando. Ela consegue crescer porque a demanda dela é crescente. Exposição a consumo de produtos de primeira necessidade. Se é de primeira necessidade, é claro, não apenas pelo aumento da população, mas também pelo envelhecimento da população e ainda pela necessidade de ser cada vez mais sustentável pelo mundo, torna o produto da Klabin um produto de primeira necessidade. Aumento e envelhecimento da população, como eu mencionei, crescimento do PIB global e urbanização, porque quanto mais temos educação e, consequentemente, aumento de renda, mais as pessoas vão demandar por produtos sustentáveis, que é justamente a substituição de plástico de uso único. Muita gente vai no supermercado, ainda utiliza sacolas plásticas, depois traz para casa e simplesmente descarta. É exatamente disso aqui que ela está falando. Uma mentalidade que aos poucos vai sendo alterada ao longo do mundo e, aliás, pouco difundida ainda no Brasil, mas muito utilizada na Europa, que é um dos principais mercados da Klabin fora do Brasil. Alocação de capital, sólido track record na execução de projetos, porque ela realmente vem acompanhando e alcançando aquilo que ela se compromete nos seus projetos, tanto em custo quanto em prazo, retorno crescente de distribuição de proventos e roadmap
estratégico com claras avenidas de crescimento. Eu vou até deixar aqui a linha do tempo, mas o que eu quero mencionar é uma trajetória da empresa sobre o crescimento da receita dela. Afinal, a empresa, no ano de 2012, a receita dela foi de 4,2 bilhões de reais. Já em 2023, saltou para 18 bilhões de reais, ou seja, um aumento médio de 14,2% ao ano, muito acima do que aconteceu com a inflação e muito acima do que aconteceu inclusive com a taxa Selic e outras rendas fixas. E com o crescimento se dando especialmente a partir do ano de 2021, onde os preços de venda aumentaram relativamente mais fortes em relação aos outros anos, trouxe um efeito positivo para o ano de 2024, porque os 9 primeiros meses desse ano, a receita da empresa foi de 14,4 bilhões de reais, ou seja, um aumento de 6% em relação ao ano anterior, projetando então que no ano de 2024 a receita pode chegar a 19,1 bilhões de reais, mostrando ainda que a receita líquida da empresa, na comparação trimestral apenas, já cresceu aqui os 14%, saindo de 4,4 bilhões para praticamente 5 bilhões de reais. Embora o número de vendas tenha caído 3%, saindo de 967 mil toneladas para 938 mil toneladas nesse terceiro trimestre. O EBITDA ajustado, ou seja, o lucro operacional da empresa, porque o EBITDA ou o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. E ele, fundamental inclusive para o pagamento de dividendos, cresceu 33% em relação ao terceiro trimestre do ano de 2023. Ou seja, 2024 saltou de 1,35 bilhões de reais para 1,80 bilhão de reais, com uma margem EBITDA também crescendo forte, de 31% para 36%. E muita gente falando que a Klabin estava mal das pernas, não ia conseguir se recuperar, e o Ativo Virtual falando aqui trimestre após trimestre que os resultados da empresa iriam melhorar por conta da eficiência que a empresa estava aumentando, e você ainda vai ver nesse vídeo como, ou seja, o que ela fez para conseguir aumentar sua eficiência. O aumento do preço da celulose trouxe matéria no giro rápido do mercado, comparei ela com a Suzano e fiz várias outras avaliações, inclusive também comparando com a Irani. Quem tem assistido, claro, conseguiu pegar o bonde. Sem falar que algo que ajudou muito a Klabin, ainda mais nesse período, foi o aumento do dólar, que saiu de R$ 4,88 para R$ 5,55 no fechamento de setembro, ou seja, o terceiro trimestre deste ano. Há de se considerar que papéis e embalagens é a liderança no mercado doméstico. A empresa continua vendendo muito no Brasil. 60% de Kraftliner, que é um produto patenteado pela Klabin, papel cartão com 40%, sacos industriais 50% de market share e caixas de papelão com 22%, ou seja, tem muito espaço ainda para a empresa crescer dentro do mercado doméstico e ela realmente está vindo com tudo, inclusive ganhando diversos reconhecimentos e vários compromissos firmados também, trazendo baixo impacto ambiental porque ela tem fontes limpas e renováveis, as florestas dela e até mesmo energia elétrica. A empresa tem se preocupado inclusive com recursos hídricos, com redução no consumo e ainda por cima com tratamento, com 99,3% de reaproveitamento e reciclagem de resíduos sólidos no ano de 2023, ou seja, ela reciclou praticamente tudo. E é claro que com esse trabalho todo o reconhecimento vem. Ela conseguiu vender Green Bonds, que na verdade a expressão correta aqui seria emitir um Green Bond com um prazo de vencimento de 30 anos, conferindo à empresa 500 milhões de dólares, com vencimento para o dia 19 de outubro de 2027 e outros 700 milhões de dólares com vencimento para o dia 3 de abril de 2049. E ainda tem gente que acha que essa onda de sustentabilidade é bobagem. E como que está então o mercado de celulose no mundo, ou seja, a commodity principal aqui da empresa, com as suas projeções de crescimento? Podemos ver aqui que o crescimento, ou seja, a taxa de crescimento anual composta dos anos de 2010 até o ano de 2015 foi de 2,5%. De 2016 até 2021, 1,4%. E a expectativa de 2022 até 2026 é um crescimento de 2,2%. E como eu havia mencionado, a Klabin está no mundo. Américas, o próprio Brasil, Europa e vários outros países espalhados por outros continentes. O crescimento esperado no Brasil é aumentar agora no ano de 2024, com o fechamento dele. Europa permaneceu o mesmo. No Pacífico fica um pouco menor, mas nas Américas, incluindo os Estados Unidos, é ligeiramente a aumentar. O mercado de fluff no Brasil também deve ser o terceiro maior de fraldas descartáveis do mundo, mostrando aqui uma taxa de crescimento anual composta de 12,8% de fraldas para adultos e de 6,8% para fraldas infantis. Novamente, com estimativas até o ano de 2026 para os dois indicadores aqui. Já containerboard, até o ano de 2035, a expectativa é um crescimento de
de 2%. E por que a empresa acha que ela vai continuar crescendo? Na visão dela, legislação restritiva, ou seja, dificultando o acesso a aparas e com impacto de aumento de preço. E-commerce crescendo em relevância na composição do varejo. Lembrando ainda que tem a recuperação da Americanas. Se você ainda não viu, vale a pena assistir aos últimos 2 vídeos do Giro Rápido do Mercado que eu mencionei os resultados da Americanas. Alternativa de embalagem sustentável com utilização de materiais biodegradáveis, renováveis, recicláveis e compostáveis. Também posição privilegiada com alta produtividade florestal, consumo de alimentos frescos e renovação do Parque Fabril, que são as novas máquinas das fábricas que estão significativamente melhores do que as anteriores. E é claro, a substituição do plástico, como eu mencionei logo na introdução desse vídeo, a própria empresa está trazendo. O crescimento da substituição ao plástico irá ultrapassar o de e-commerce no mercado de container board europeu, que é o local onde eu também mencionei que é a fonte principal das tendências de sustentabilidade nessa questão. Com o crescimento de mercado de cartões no mundo em 2% até o ano de 2035, e a empresa também traz a motivação para o mercado de cartões crescerem no mundo, ou seja, aumento de renda, urbanização, rapidez e praticidade, substituição ao plástico de uso único, ou seja, esses 3 motivadores aqui são completamente relacionados à educação da população. Além de embalagem renovável e premium, embalagem como ferramenta de marketing, que é o primeiro ponto de contato entre o cliente e a marca, ou seja, as empresas tendem a valorizar mais as embalagens que estão sendo contratadas justamente por conta desse marketing implícito aqui. A legislação, que é a proibição do contato de papel reciclado com alimentos. E isso encaixa perfeitamente com a embalagem. A empresa destacando aqui o poder da embalagem, como também ferramenta de venda e reforço de marca, com diversas alternativas para grandes clientes, inclusive, na venda de diferentes produtos, até mesmo iFood, embalagem via drone, impressão digital e acessibilidade e muito mais. E ainda por cima o consumo per capita crescendo ainda mais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e outros países. Já os sacos industriais, crescimento forte também de 4,2% estimado para 2030. E é claro, eu havia mencionado sobre os projetos que a empresa está realizando e não podemos deixar de falar sobre o projeto Puma. Aqui, o Puma 2, que está em praticamente total capacidade. Vim mostrando desde 2021 o ramp-up da máquina MP27, que é a máquina de produção 27, que agora está chegando no seu platô, ou seja, 450 mil toneladas a partir do ano de 2024 em diante, mostrando de fato os diferenciais da empresa, a sua produtividade, modernização das máquinas e, é claro, eficiência em tudo que ela vem fazendo. E aqui, o produto patenteado que eu havia mencionado, o Eucaliner, que inclusive foi premiado em inovação em embalagem pelo PPI Awards e Fast Markets. Afinal de contas, o Eucaliner é o primeiro craft liner feito 100% de fibras de eucalipto. E por que ele é tão importante? Bem, porque na forma como a Klabin produz, a área plantada é 10 vezes menor e cresce 10 vezes mais rápido, tornando a empresa extremamente competitiva com o seu produto craft liner. Mas tem mais investimento. A empresa está também trazendo aqui o MP28, a máquina de produção 28, com capacidade para 460 mil toneladas por ano. Só que ela só vai alcançar a capacidade máxima no ano de 2027 em diante. Esse é o estimado. Atualmente, a máquina de produção está alcançando cerca de 350 mil toneladas por ano, que é um movimento chamado ramp-up, onde o ramp-up de produção é essa escalada da capacidade de geração até a geração máxima da produção que a máquina MP28 é capaz de gerar. É um termo, na verdade, de mercado muito utilizado, sendo que esse é um investimento que a empresa ainda está fazendo e está pesando nos cofres da companhia. Apenas o investimento bruto entre 2023 e 2024 foi de 183 milhões de reais, mas permitindo a empresa entrar no mercado de placas revestidas com mais de 20 bilhões de dólares em circulação. E aqui é uma fatia disto aqui que a empresa está tentando buscar, justamente nessa segunda fase do projeto Puma 2. Vai lembrar ainda que ela está no startup do projeto Figueira, que é a unidade de Piracicaba 2. De acordo com a companhia, o projeto está no seu tempo correto para alcançar uma capacidade produtiva de 240 mil toneladas por ano e uma capacidade incremental de 190 mil toneladas por ano. É realmente impressionante esse investimento e a organização da empresa nos seus projetos também. E sem dúvida, é possível falar o dia inteiro a respeito da Klabin porque são muitos tópicos em que a empresa está se envolvendo e realizando seus projetos muito bem, ou seja, a gestão da companhia está sendo muito eficiente em tudo que ela vem fazendo. Eu vou trazer apenas aqui mais uns pontos de atenção que está relacionado ao projeto Caetê, mas de fato, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo porque são realmente muitos tópicos relacionados à Klabin em tudo que ela vem fazendo para alcançar todo esse resultado que já vamos ver no financeiro. Mas não adianta apenas olhar o lado financeiro, ou seja, uma
tabela com valores de lucro, EBITDA e etc, sem entender como que a empresa alcançou tudo isso. Afinal, no momento em que o mercado sacudir, ou seja, o dólar cair porque a economia brasileira melhorou, ou teve um solavanco no preço da celulose no mercado internacional e os lucros derem uma patinada, esse conhecimento que eu estou oferecendo nesse vídeo até aqui é que vai te dar sustentação para tomar a melhor decisão nesse momento, se é continuar com as ações da Klabin ou se desfazer dela. O fato é que o investidor precisa de informação para tomar a decisão. E nesse caso aqui, os principais méritos do projeto Caeté, a Klabin destacou: 150 mil hectares de terras foram adquiridos pela Klabin, com uma taxa interna de retorno real desalavancada esperada da transação de 13%, ou seja, um valor presente líquido de aproximadamente 2 bilhões de reais. O projeto Caeté também tem o objetivo de reduzir o CAPEX futuro, que são os investimentos, principalmente a compra de madeira de terceiros, e gera sinergias no custo de caixa, principalmente com a logística e a colheita também. E há de se lembrar que a S&P, ou seja, a Standard & Poor's, reafirmou o rating da companhia em BB+, isto no global. Dentro do país, ela foi avaliada com a melhor avaliação possível, AAA. E com tudo isso, o custo de caixa total da Klabin, no acumulado dos 9 primeiros meses do ano de 2024, caiu 5% em relação ao ano de 2023, mas aumentou 4% na comparação do terceiro trimestre deste ano. Claramente, o maior custo aqui está com o pessoal e a alavancagem da companhia, que basicamente é a divisão entre a dívida líquida e o EBITDA ajustado. Nesse sentido, a alavancagem da empresa ficou em 3,9 vezes. O que a gente pode traduzir disso é que os custos de despesas da Klabin, eles variaram bastante ao longo do tempo, atingindo cerca de 75,1% da receita no seu melhor período e 90,9% no pior momento, ou seja, realmente relacionado aí aos grandes investimentos, preço da celulose, momento de mercado e muito mais. Até porque, em 2021, com aumento expressivo nos preços de papel e celulose, os custos de despesas fixos da companhia foram diluídos, de modo que a sua rentabilidade atingiu o melhor nível dos últimos 10 anos. Mas lembrando, estou me referindo ao ano de 2021. Por outro lado, era improvável que os preços se mantivessem no patamar em que estava nesse momento. Já em 2023, os preços da celulose e do papel retraíram e nos primeiros 9 meses deste ano eles já estão subindo novamente, gerando uma melhora relevante nos custos e despesas da Klabin, como podemos ver, que está ajudando a crescer a sua receita enquanto reduz o seu custo de caixa de produção. No cronograma de amortização das dívidas, é fácil de notar, a Klabin tem uma liquidez de aproximadamente 10,2 bilhões de reais, que é possível praticamente abarcar toda a despesa da empresa até o ano de 2028. Claro, não dá para diluir todo esse valor, mas é apenas para ter essa visão que realmente o caixa da companhia contra a sua capacidade de pagamento e disponibilidade de caixa é realmente muito fácil para a empresa gerir essa dívida aqui. Atualmente a Klabin com KLBN11 está aqui cotada a R$ 21,48, valorizando 7,40% nos últimos 12 meses. O PL está um pouco mais elevado, de 12,86, mas é uma relação que tem aumentado para a média das empresas de papel e celulose, onde a média do segmento é de 11,24. Apenas lembrando que PL é o preço dividido pelo lucro, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E por que eu digo que é o mercado? Porque é valor de mercado dividido pelos lucros somados dos últimos 12 meses. Então, quanto maior for esse número aqui, significa que mais o mercado está investindo contra os lucros da empresa. Uma outra interpretação é que se o lucro subir muito mais rápido do que a valorização das cotações, então vamos ver as ações ditas descontadas, com uma discrepância favorável para os investidores, porque teoricamente teríamos lucros subindo e cotações abaixo daquilo que a rentabilidade da empresa está se provando. Já o PVP mostra que a empresa está 166% acima do seu valor patrimonial, com dividend yield de 6,12% neste momento. Mas como vimos, as perspectivas da empresa são muito boas, até porque a perspectiva do mercado de celulose também está melhorando, inclusive com as cotações. E o que está acontecendo com a Klabin no médio prazo? Se observarmos aqui as ações KLBN11, a periodicidade semanal, que significa dizer que vai de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico mesmo do TradingView, estamos observando aqui desde abril de 2021. E assim, essa análise ela vai servir para vários meses à frente ainda. E qual a expectativa aqui? Estamos vendo uma tendência de baixa de médio prazo, que foi iniciada, na verdade, no dia 1º de abril de 2024. E a superação dessa LTB, que eu acabei de traçar aqui, que é a linha de tendência de baixa, vai reforçar a possibilidade de vermos as cotações voltarem a subir. Ou seja, as cotações elas precisam superar essa LTB aqui, para elas terem chance de voltar a subir e virem a testar os R$ 22,77, que é a resistência mais relevante na minha avaliação. Eu já tinha trazido para nossa comunidade há muito tempo atrás. Na verdade, essa é uma região que vai até os R$ 23,00. Então, o fechamento de um pregão acima da linha de tendência de baixa vai aumentar essa possibilidade de vermos
vermos as cotações voltarem aos R$ 22,77, que seria uma reversão de tendência. Por outro lado, a continuidade desse movimento faria com que as ações testassem novamente as cotações dos R$ 19,96 e a perda desse movimento poderia vir a testar cotações ainda mais baixas, R$ 18,25 até os R$ 18,05. E como muita gente tem me pedindo, o preço teto de KLBN4, que são as ações preferenciais, é por isso que eu estou trazendo. Então, trazendo aqui as projeções e o preço teto do ativo virtual para as ações preferenciais KLBN4, projetando aqui o EBITDA de 6,72 bilhões de reais e com payout que considera o lucro operacional em 21%, como já tinha explicado no segundo trimestre do ano de 2024, geraria um DPA de 26 centavos, ou seja, o dividendo por ação esperado. Se isso se materializar, podemos ir para a nossa pirâmide do ativo virtual, onde nos 4% de dividend yield, o preço teto seria de R$ 6,50, a 6%, R$ 4,33, 8%, R$ 3,25 e 10%, R$ 2,60. Isso porque esse DPA gera uma rentabilidade de 6,11%, com uma margem de segurança de 1,70% dos 6%. Ou seja, estou considerando aqui as cotações de R$ 4,26. Ok, Alex, e qual seria a melhor ação para se comprar agora da Klabin? Bem, eu posso dizer para vocês que eu tenho as ações KLBN11, e se eu não tivesse, eu também diria que eu começaria por ela, porque eu tenho interesse em dividendos sintéticos, que é possível fazer muito além do que a empresa tem anunciado, inclusive. Essa é uma parte que poucas pessoas sabem explorar. E por falar nisso, lembrando que o Ativo Virtual aderiu aqui a Black Friday a pedido da nossa comunidade, que muitas pessoas mandaram mensagens e também e-mails pedindo uma Black Friday para as assinaturas do Ativo Virtual. Então, estou trazendo aqui descontos de até 40% nas assinaturas. Claro que não são todas. E se você ficou interessado, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/Black Friday. Aqui, inclusive, eu mostro o que você pode encontrar dentro do grupo VIP e tem muito mais informação. Inclusive, pessoas que já fazem parte do nosso grupo VIP e que fizeram questão de compartilhar comigo e com o meu time o que eles estão achando dos resultados deles depois que eles começaram a acompanhar o grupo VIP do Ativo Virtual. Mas sem dúvida, se você não tem a necessidade de tanta liquidez, não busca por dividendos sintéticos, então as ações mais interessantes para você realmente vai ser KLBN4, porque são as ações mais descontadas nesse momento e pagando mais dividendos também. Como podemos observar, 6,17%, embora a diferença seja pequena, mas no longo prazo isso aqui pode trazer consequências muito positivas. Apenas lembrando que quando você compra uma ação KLBN11, na verdade você está comprando uma ação KLBN3 mais 4 ações KLBN4, sendo que todas elas têm 100% de tag along. E o que a Genial está avaliando da Klabin nesse momento? Bem, como eu mostrei, a Genial já está trazendo aqui que ela tem uma boa visão dos resultados do terceiro trimestre. Claro, como vimos, não tinha como ser diferente. A casa está fazendo uma recomendação de compra das ações KLBN11 nesse momento, inclusive com preço-alvo de R$ 27,00, ou seja, um potencial de valorização de 22,5%. Nos principais destaques, ela já traz as vendas do Kraftliner, que teve um crescimento anual robusto, e também o ramp-up da máquina 28, como eu apresentei em muitos detalhes. Ela também observou que o lucro líquido foi impulsionado pela descompressão do resultado financeiro, ou seja, a companhia chegou a ter um lucro líquido de 729 milhões de reais, que é 0,3% abaixo do estimado pela própria Genial, marcando um expressivo aumento de 131,4% trimestre contra trimestre e 198% numa comparação anual. Eles destacam ainda que esse forte crescimento foi impulsionado pelo incremento do resultado operacional, que compensaram menor capacidade de diluição de custos fixos, uma descompressão do resultado financeiro 28,4% menor na comparação trimestral, beneficiada pela redução da variação cambial da dívida, embora a taxa de câmbio do dólar frente ao real tenha subido durante o trimestre. O valor de fechamento contraiu para R$ 5,45 na comparação de R$ 5,56 no segundo trimestre deste ano, reduzindo então a pressão sobre o endividamento. A margem líquida foi relatada de 14,6%, refletindo um avanço significativo na rentabilidade da empresa também. Mas já deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam desse resultado da Klabin e qual a sua expectativa. E desde já, agradeço pelo seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.